Ah, vejamos. Será que consigo adivinhar quem é o malcriado? Deixe-me ver. Não é cuidadoso, bagunça com tudo, age que nem um animal. Você se esqueceu do poderoso, incrível e fantástico. O poderoso, incrível, fantástico Nicolau Portson. Olá, irmãzinha. Willow Creek. Cidade onde nem todos seguem as regras. Aliás, regras são feitas para serem seguidas, não é mesmo? Para alguns sim, outros não. Talvez porque para alguns, seguir regras não importa mais. Para que seguir regras se você pode criá-las? Ou melhor, para que regras se tudo irá acabar? Se tudo vai sumir? Por que seguimos regras? Para organizar os atos humanos? O que sabemos sobre a humanidade? Pois é, Willow Creek não sabe. Nunca me comuniquei com um vampiro desde os meus 11 anos. Como não? O Willow Creek é infestado deles. Eu sempre me mantive longe desse tipo de gente. Ah, mas por um dentro da sua casa não é nada, né? Eu conheço ela. Não tanto, mas eu nunca suspeitaria que ela fosse uma vampira. Se bem que, da forma que ela estava, eu devia ter suspeitado. Uhul, que legal! A coitada acordou. O quê? Como assim? O que aconteceu? Nada, você apenas morreu e voltou. Espera. Você me deu um socão no rosto, não foi? É, eu dei sim. Mas a culpa não é minha por tu ser fresca não, amore. Se uma louca me tacou na parede, não tinha o que fazer mesmo. Eu sou a louca? Eu quem tava na janela com o olho arregalado pra cima de mim? Ô, sua ingrata, você não tá vendo que eu tô tentando te ajudar? Ah, quer saber? Vai se fuder, eu vou embora. Onde pensa que vai? Ah, William. Até que enfim você chegou. Olá de novo, Lucy. Eu não entendi muito bem aquelas cartas que você me mandava. Aliás, eu não entendi porra nenhuma. O que você tá inventando dessa vez, hein? Eu sou um híbrido. Oi? Um híbrido, metade lobo e metade vampiro. Eu sei o que é, mas como assim? Tipo, como tu chegaste nessa conclusão? Bom, você sabe bem o quanto eu queria saber a minha origem verdadeira. E até então eu descobri. Ao menos um pouco. Um lugar próximo da residência Portson, nossa casa, havia uma alcateia de lobisomens e uma vila vizinha de bruxas. Eu lembro dessa história, o pai contou pra gente. Entretanto, tem muito mais. O meu irmão, ele é adotado. Quando meu pai chegou com aquela criança em seus braços, eu perguntei quem era. Ele me respondeu, seu irmão. Como eu era criança, eu não entendia muita coisa. Mas depois que eu cresci... Eu juntei a data do dia que foi resgatado ao dia do massacre da Vila das Bruxas. Lembro-me que meu pai havia dito que aquela alcateia estava a fim de bens materiais e terras. Queriam ampliar território, e com isso tiveram a brilhante ideia de atacarem a Vila das Bruxas. Então os lobos invadiram com tudo, e eles fizeram uma matança por lá. Algumas bruxas morreram, outros lobos também. Entre eles havia uma garotinha, filha de uma das bruxas da vila, que faleceu por causa do ocorrido. A mãe dessa menina, com sede de vingança pela morte de seus familiares e principalmente a sua filha, decide criar um feitiço
que drenaria o lado lobisomem daquela alcateia para outro lugar, outra matéria. A história diz que a bruxa capturou a herdeira da alcateia, pois a raiz do lado lobisomem da alcateia estava na família real. Agora ela só precisava de algo para aprisionar a maldição. Então ela pensava: desejo algo imortal, algo que nunca irá acabar, algo que aprisionará a maldição para sempre. Então ela decide: um vampiro. Ela captura um vampiro e termina o feitiço. E é aí que o Nicolau entra. Como a alcateia perdeu seu lado lobisomem, eles estavam fracos e sem conhecimento. Eu era membro daquela alcateia. Eu era apenas uma criança. Meus pais devem ter morrido pela questão das bruxas. E provavelmente os lobos migraram para outro lugar. Já eu permaneci lá. Uma pobre, órfã e inocente criança. E é aí que meu pai entra. O meu pai resgatou o Nicolau e o criou como filho, ou quase isso. Por ser adotado, ele não recebia toda a atenção necessária que eu e minha irmã. Com isso, Nick cresceu revoltado. Eu lembro que o pai não tinha te contado a verdade. Ele não falou que você era adotado. Exato. Quando ele me disse isso, tudo fazia mais sentido. Por isso, ele me tratava com tanto desgosto. Naquela mesma noite em que meu pai disse toda a verdade para o Nicolau, foi a mesma noite em que iniciou a transição de mim, Wilma e Nicolau. Éramos inocentes e não sabíamos o que estava acontecendo. Tivemos que aprender sozinho muita coisa. Assim como controlar nossa sede, assim como o conhecimento da luz do sol, assim como a verbena. Eu, por ser o mais velho, tive que me aparentar maduro para não deixar meus irmãos aflitos. Eu sempre falava que ia ficar tudo bem, que tudo iria passar. Se passou, não. E então você entrou em depressão profunda, não saía daquele porão por nada. E então descobrimos a verdade, que éramos vampiros, que haviam outros como nós. E então, em meio à escuridão, encontramos os nossos anéis de proteção ao sol. Muitos e muitos anos se passaram, eu me tornei professor. Nessa época já não estava mais próximo dos meus irmãos. O Wilma e Nicolau sempre foram mais unidos, tanto por eu ter dado uma postura madura a eles. Essa barreira deve ter sido isso que me afastou um tanto deles. Mas enfim, a minha irmã permaneceu a morar em Willow Creek e já eu e Nicolau saímos daqui. Seguimos caminhos diferentes e daí eu me tornei professor, mas nesses últimos dias eu recebi uma carta escrita à mão do Nicolau e na carta dizia que ele descobriu tudo, que ele iria atrás da família biológica dele, a sua alcateia. E é aí que o vampiro que aprisionava a maldição entra. O William nos apresentou aquela menina, a Lucy. Ele disse que a forma em que ela se transformou em vampira foi diferente. A garota não bebeu sangue de vampiro. Ela havia feito uma cirurgia de transplante há alguns dias antes da transição. Entretanto, algo deu errado e ela faleceu. A questão é que o órgão transportado para ela era do vampiro que aprisionava a maldição. Mas como que você descobriu isso? Além da sensação que eu senti perto dela, existe uma empresa fornecedora de órgãos que, ao invés de candidatar pessoas dispostas à doação de órgão, eles capturam vampiros e utiliza a habilidade de restauração do corpo deles para terem órgãos infinitos, basicamente. Então eu fui lá atrás dessa empresa e de fato era tudo verdade. Ou seja, o mesmo vampiro que estava com a maldição do lobisomem aprisionada era usado por essa empresa de fornecedora de órgãos. E é daí que vem a garota Lucy. Ela estava necessitada de um órgão e por questão a empresa fornecia órgão de vampiro. Fazia parceria com o hospital local e com isso aconteceu tudo. A menina recebeu o órgão de vampiro amaldiçoado e depois morreu. Ou seja, a Lucy está com a maldição aprisionada do lobisomem. E o que aconteceu com o outro vampiro? Eu matei. Então quer dizer que aquela Lucy, amiga do William, é o seu alvo agora? Exatamente. Para eu encontrar a minha alcateia, eu tenho que matar ela. Nick, você sabe o quanto o William gosta daquela menina. Eu não me importo. E o que a Ashley tem com isso? Eu senti alguma coisa diferente perto dela, algo estranho. E seria mera coincidência ela estar em transição no mesmo momento em que senti isso. Você fez alguma cirurgia de transplante? Sim, eu fiz, mas foi
certamente só fez efeito agora. Isso não faz o menor sentido. Isso é loucura. Loucura. Essa sua atração por sangue é loucura, querida? Eu vou sair de perto de vocês. Ashley, volte aqui. Se você ficar sozinha, pode ser perigoso. Ô, louca, tira a cara do sol, tu vai morrer. Acha seguro ficarmos por aqui? Estamos em Willow Creek, nada aqui é seguro. Mas a garota que mora aqui é humilde e aparenta ser simples, e não temos muita escolha. E como foi lá em Nova Orleans? Eu tive que me renunciar. Como já tá quase no fim do ano, não faria tanta diferença se eu saísse. Ah, eu pensei que gostasse da sua profissão de professor. Não que eu não goste. Essa foi a única forma de emigrar ao passar as décadas. Além do mais, essa foi a profissão que fez a gente se conhecer. Eu lembro como se fosse hoje. Querido professor William Portson, eu tô perdidamente apaixonada por você. Ai, saudade daquela época. Professor, eu tenho que te contar uma coisa. Lucy, conte-me. Dúvida em alguma matéria? Eu tô gostando do senhor. Todas aquelas cartas e todas aquelas flores, era eu. Eu sei. Eu sempre soube. O quê? Mas como? Seu cheiro. Todas aquelas flores e cartas tinham seu cheiro. É isso. Eu contei. Não tem nada a dizer? Hoje é seu aniversário, não é? Como você sabe? Eu faço 18 hoje. Tem algo em você que me atrai, sabia? Eu não sei se é o seu jeito, personalidade, ou seu belo par de seios. Professor? Não era isso que você queria? Vamos. Me use para fazermos as melhores das suas fantasias ilusórias comigo. Anytime I fit, you get me, no. Anytime I see you, let me know. But I play that shit, just let me go. I'm on my knees till I'm begging, 'cause I'm the one to lose you. Yeah, yeah, ra-ta-ta-ta. Lucy fez uma cirurgia e desde então não tenho notícias dela. Eu tô preocupado.
Ai! Eu me lembro de tudo. E como você é nojento, me usou. E depois me fez esquecer de tudo como se não fosse nada. Lucy, fica calma. As tuas memórias estão voltando aos poucos. Eu não sei como e quem fez isso com você, mas você vai ficar bem, tá bom? Como assim ficar bem? Melhor impossível. E eu tô me sentindo incrível. Eu... Sabe que o que você fez podia te levar à cadeia, né? Eu sei. Mas eu não aguento ver uma indefesa garota desamparada. Você devia vir comigo. Ai, você sabe que eu não posso. Eu tenho os meus pais, a minha vida. Você é uma vampira agora. Se você não imigrar, as pessoas logo irão perceber que tem uma idosa com cara de 18. Se você não quer vir comigo, tudo bem. De qualquer jeito, você vai ter que migrar para outro lugar. Você não poderá viver em Willow Creek para sempre. Você sabe que ainda precisa migrar, né? É, eu sei. Só que é tenso, sabe? Tipo, eu vou ver os meus pais morrerem. Todos aqueles que eu criei laço vão embora. E eu vou estar aqui, sozinha. O meu convite para vivermos juntos em Nova Orleans ainda está de pé. Que fome. Vejamos. Uma recém-criada. Sai de perto dela, vampira desgraçada. Ai, minha cabeça. Vamos, venha comigo. Vocês viram a Ashley? Olha ali. Tem alguma coisa errada.
Será que foi a Ashley? Não, eu acho que não. Mas eu imagino quem seja. 'Cause I'm big.